neto, sua neta, sua filha, no caminho que ele deve andar. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: ensina o teu filho ou a criança onde ele deve andar, e ainda que estiver idoso, não se desviará. Amém? Então a palavra do Senhor, ela está dizendo aqui para você ensinar a criança, para você trabalhar naquela pequena criança que está ali. Como Ana fez. Ana, ela preparou o filho dela para servir o Senhor. O filho da promessa. Nós sabemos que Ana, ela não podia ter filhos. Ela ia uma vez ao ano com Elcana e Peninha. Ela ia fazer, quando o marido dela ia fazer oferenda para o Senhor, entregar as ofertas, o melhor, as primícias, que todo o povo fazia isso uma vez ao ano, ela clamava para o Senhor, pedia um milagre, pedia um filho para o Senhor, que a madre dela abria. E Deus se compadeceu de Ana e ela fez um propósito. Ela disse: Senhor, se tu me der um filho, eu vou te dar essa criança para te servir no santuário. Amém? E Ana fez isso. Ela começou, quando ele começou a caminhar, começou a entender, Ana começou a ensinar a palavra. Ela trabalhou no filho dela. Ele já sabia que ele tinha aquele chamado através daquela promessa. Ele sabia que não poderiam cortar o cabelo dele. Ele sabia que ele ia servir o Senhor desde pequeno. E ela plantou aquela semente, foi fácil para ele quando ela foi se despedir, que ela entregou ele, ela entregou com muita dor, porque ela amava, aquele era o primogênito dela. Deus agraciou ela com mais filhos, mas aquele era o primeiro. Mas ele estava em paz. Por quê? Porque Ana preparou aquela criança. E o que eu quero dizer hoje é que no mundo atual, com tudo que estão ensinando nas escolas, esse negócio de confundindo a mente das crianças, a respeito qual é a escolha que eles devem ter, estão querendo cada vez mais tirar esses ensinamentos tradicionais, aqueles ensinamentos que a criança ela deve honrar pai e mãe, que é um dos mandamentos de Deus. A criança ela tem que aceitar o que ela é, como ela veio para esse mundo. Hoje em dia estão ensinando as crianças a serem confundidas. Elas não sabem se elas são homens, se elas são femininos, se elas são masculinos, porque essa ideologia está sendo plantada aqui nas escolas. Os pais aqui nos Estados Unidos estão em conflito por causa disso. Então, se você faz a sua parte na sua casa, se você ensina a sua criança dentro de casa, mas eu trabalho, eu não tenho tempo, e à noite? Você tem tempo sim, porque eu trabalho e atualmente eu não estou mais trabalhando, mas eu já trabalhei. Eu resolvi parar de trabalhar, já estou com uma idade avançada, resolvi não esperar até chegar a idade da aposentadoria. Parei de trabalhar um pouco mais cedo porque achei que estava na hora de ficar em casa um pouquinho. Mas quando eu trabalhava, eu tinha tempo para tudo. Eu fazia um horário para mim e pregava assim na minha parede e sabia o que eu tinha que fazer. Então você tem um tempo sim, você tem um tempo de... Se você é muito ocupada, depois que você chega em casa, estou falando com a mãe e com o pai, porque não é só a mãe que tem que fazer isso. Olha, horário de dormir, antes de dormir, deixa eu falar um pouco aqui, vamos ler a palavra do Senhor, deixa eu te falar do nosso Criador. Você começa a praticar com a criança, você começa a colocar o ensinamento de Deus naquela criança, porque no futuro
futuro, aquela criança ela vai ser um servo, uma serva de Deus. Eles vão ter temor, porque você fez a sua parte. Não deixa a escola, não deixa um amigo, não deixa outras pessoas estar influenciando o seu filho. O ensinamento ele vem de casa. A palavra do Senhor aqui diz, ensina o teu filho, ensina a criança o caminho que ele deve andar. E ainda quando estiver velho e idoso, não esquecerá. Se você faz a sua parte, você ensina e você dá um bom exemplo, você leva aquela igreja para uma aula dominical, aquela criança para uma aula dominical, você ensina, dá um bom exemplo, o seu filho nunca vai dar para coisas que ele não deve à sua filha. Porque ele e ela vão ver o testemunho que você dá em casa. Eles vão ver como você vive na sua casa. Você não bebe, você não fuma, você não faz coisas que desagradam a Deus. Não tem palavrões na sua casa. Não tem discórdia de manhã, de tarde, de noite, no final de semana, os pais brigando na frente da criança. A criança ela cresce num ambiente sadio, um ambiente que todas as crianças têm direito, um ambiente de paz, um ambiente de amor. Agora, se você cria o seu neto também, vou falar com o avô, com a avó agora, e você diz, mas isso era para o pai e para a mãe. Não, se o seu neto está passando mais tempo com você, você vai ser o espelho do seu neto, da sua netinha. Você, principalmente a avó, que passa mais tempo. Né? O avô, ele está presente, mas ele não é 100% com a avó. É a avó que fica ali mais... Vai trocar a roupa do netinho, da netinha, vai fazer as coisas que a mãe era para fazer. E se você não educa a criança, depois aquela criança cresce, se torna um adulto, depois você, mas está fazendo tal coisa, mas você explicou para essa criança, você ensinou essa criança a temer o Senhor. Aí você deve estar dizendo, mas Eliane, tem pessoas que criam os filhos temente ao Senhor e os filhos depois vão dar para drogas, vão se prostituir, vão fazer isso. Mas aí, minha irmã, meu irmão, meu querido, minha querida, você fez o que a palavra te pediu. Você fez o que a palavra está dizendo, você fez a sua parte. E aquele ensinamento, seu filho, seu neto pode estar num caminho errôneo hoje em dia, mas não foi em vão. Você plantou aquela semente mais cedo ou mais tarde. Este jovem, esta jovem que está aí fazendo coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus, ele não esqueceu daquele ensinamento, você sabia? Não é à toa. Às vezes você pode vir até a falecer, você não vai ver aquele jovem retornar ao Senhor. Aquele jovem se converter, se ele nunca se converteu. Porque a palavra de Deus, quando você semeia no local certo, ela brota e ela cresce. E ela cresce com uma força que nada vai tirar dali. É uma luz que ela cresce, ela nasce e ela radia a claridade. Então eu estou deixando essa mensagem para você hoje. Não quero fazer esse vídeo muito longo, por favor. Se você tem uma criança em casa, até se for tia, se você passa mais tempo com essa criança, chama esta criança e diz, olha, vamos passar um tempo com Deus? Deixa eu ler uma passagem para você. Deixa eu te contar uma história bíblica. Sabe, você lê antes. Sumariza de uma maneira que a criança, faz um resumo que a criança vai se interessar, uma maneira que a história fica assim alegre. Eu tinha uma professora na aula dominical que ela fazia as histórias bíblicas criarem vida na minha mente, porque ela era cheia de energia, toda alegre. Você pode fazer para uma criança. E essa criança ela vai começar a gostar. Quando ela vem para a sua casa, ela vai querer ouvir a palavra de Deus. Amém?
Eu deixo essa palavra para o seu coração hoje. E que Deus te abençoe, abençoe sua geração, seja um exemplo para os seus filhos, netos, seja um exemplo para cada um que venha conviver com você, amém? Que a palavra de Deus, que da nossa boca, nossas bocas e dos nossos corações, as meditações dos nossos corações saiam palavras e meditações agradáveis ao nosso Deus. Próxima.